Foi muito bem contra o Santo André. O Mirassol, ele acabou não ganhando o jogo, mas mostrou qualidade outra vez. O Carpini fez testes também. E agora a Portuguesa, que acabou perdendo no meio de semana para o Bragantino e está voltando aí à elite, querendo mostrar também a sua tradição. Mas o São Paulo tem tudo para vencer esses jogos. Fala, torcedor tricolor, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada nas últimas informações do São Paulo. Amanhã tem a terceira rodada do Campeonato Paulista. O tricolor recebe a Portuguesa. Provavelmente o Carpini vai dar uma mesclada, né? Rodar mais um pouco o time. Na próxima semana, terça-feira, tem clássico contra o Corinthians. E passando esse final de semana no domingo, tem a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Crédito do vídeo Jogo Aberto, link do canal oficial na descrição. Tem um pequeno trecho também do pessoal da Band Esportes falando aí desse jogo São Paulo e Portuguesa. Deixa aquele like para estar fortalecendo o trabalho, se não é inscrito, se inscreve, mas agora, bora pro vídeo, galera. A Portuguesa, jogo tradicional pelo Campeonato Paulista, amanhã, mas terça-feira já enfrenta o Corinthians, clássico, e o clássico da Supercopa, o choque rei entre São Paulo e Palmeiras. Nossa. Pega essa, Carpini. Ai. O jogo mais importante para nós é sempre o próximo. Foco total no duelo contra a Portuguesa amanhã no Morumbis, pela terceira rodada do Paulistão. Confronto que tem história. As duas equipes já chegaram a decidir o Paulistão lá na década de 70 e 80. Um jogo muito difícil e a gente vai entender o que tem de melhor para esse jogo, pensando também toda essa rotatividade também do elenco. E o que tem de melhor na defesa está muito perto de fazer a sua estreia na temporada. O zagueiro Arboleda participou normalmente do treino esta semana e pode ser relacionado. O equatoriano vem em boa hora. Nesses dois jogos foi uma linha defensiva totalmente diferente da que vinha muito sólida o ano passado, né? Então esses ajustes é bom para a gente entender e conhecer melhor tudo aquilo que a gente tem. Eu estou muito contente com o que eu estou vendo. Se Arboleda deve fazer a sua estreia em 2024, o mesmo não pode se dizer de Rafinha e Michel Araújo. Os dois, que realizaram treinos individuais de carga, não devem enfrentar a Lusa. Já o Lucas, que sentiu dores contra o Santo André, não jogou contra o Mirassol, também seguiu esse cronograma individual e é dúvida. E o atacante Eric, que mostrou serviço na estreia contra o Santo André, mas não jogou contra o Mirassol por conta de dores no tórax, deve estar à disposição. E o Rames? O colombiano não está 100% fisicamente, mas pode ser relacionado sim. Tudo vai depender do treino de hoje. A meta nesse início de temporada é evitar qualquer tipo de lesão. Lembrando que o clássico contra o Corinthians e a Supercopa contra o Palmeiras estão logo ali. O planejamento é em cima do volume de treino, da carga para esses atletas em relação ao nosso início de temporada, para a gente poder ter um grupo mais equilibrado possível e não perder nenhum atleta por conta de um excesso nesse início que vai fazer falta na nossa continuidade. Já que o treinador Thiago Carpini deve descansar alguns jogadores, uma possível escalação para encarar a Portuguesa é a seguinte: Rafael no gol, Igor Vinícius, Ferrarese, Arboleda e Wellington na defesa, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Alisson e Wellington Rato no meio, com o Caleri e o Luciano no ataque. A sexta-feira do Tricolor Paulista também promete ser bastante movimentada em relação à apresentação de jogadores, dois especificamente. O volante paraguaio Damian Bobadilla, de 22 anos, que veio do Cerro Porteño do Paraguai, e o atacante Ferreirinha, de 26, contratado do Grêmio. Os dois atletas devem ser oficialmente apresentados. Ferreirinha foi reserva contra o Santo André e titular contra o Mirassol. Já Bobadilla foi reserva nos dois jogos e deve estrear em breve. O São Paulo é o primeiro colocado do grupo D, à frente do São Bernardo, Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. São Paulo, que eu gostei dos dois jogos, foi muito bem contra o Santo André. O Mirassol, ele acabou não ganhando o jogo, mas mostrou qualidade outra vez. O Carpini fez testes também
E agora a Portuguesa, que acabou perdendo no meio de semana para o Bragantino e está voltando aí à elite, querendo mostrar também a sua tradição. Mas o São Paulo tem tudo para vencer esse jogo, Chico. Tem tudo para vencer, mas eu não sei se vai ser aquela escalação que a gente colocou ali, porque o horizonte ele é tenso, Renata, né? Na terça-feira você já tem um clássico, depois tem uma Supercopa, outro clássico. E aí, assim, será que... O Arboleda acho que precisa jogar, se tiver em condições, né? Der tudo certo, porque precisa de ritmo de jogo, né? Ele não jogou ainda na temporada. Agora, de restante, será que você coloca o Caleri, você coloca... Bom, o Luciano até é um jogador que oscila entre titular e reserva. Mas ele poupou o Luciano, não saiu jogando, né? No jogo lá contra o Mirassol. Ele já tá fazendo essa dosagem. Por isso que até pode jogar, mas não sei se ele vai botar tantos titulares assim. De qualquer forma, é importante também pensar no Paulista, mas eu sei lá, eu imagino que na cabeça do Carpini tem esse dilema, porque ele também está chegando, ele precisa buscar a confiança do torcedor e vencer clássico, e aí tem 2 na sequência, né? E já tô ansiosa para a gente falar com mais profundidade aqui sobre o jogo entre Palmeiras e Santos. Mas aí, Arnaldo, o Carpini e o São Paulo encaram a Portuguesa. Muita gente ficou debatendo se é clássico ou se não é aqui. Muita gente falando, pô, se uma coisa que teve sua importância, ela sempre vai ser clássica. Faz essa pergunta de novo pra galera. São Paulo e Portuguesa, é clássico ou não é? Respondam aqui no chat. Sim ou não, pronto. Do YouTube ou aqui na hashtag G4 Band Esportes. Bom, clássico ou não? São Paulo, é curioso, só para dar uma pitada nesse negócio, não é considerado clássico, mais. Porque a torcida portuguesa, felizmente, pode ir ao Morumbi. Do ponto de vista legal, é como se não fosse clássico. Que legal isso, né? Certo? Dane-se o legalismo, é clássico. Aconteceu, que bom ver então a não tem torcida Portuguesa. única em São Paulo e Portuguesa. Né? Sim. Coisa que acontece até agora com o clube de Campinas. Exatamente. Na verdade, não tem a ver com classe, tem a ver com o perfil das torcidas, etc. e tal, o tamanho, enfim. Mas eu acho ainda, se não for o clássico, com toda essa pompa, ele tem o seu charme particular, assim como tem Palmeiras e Portuguesa, Corinthians e Portuguesa, Santos e Portuguesa. Acho que é um jogo... a Portuguesa na primeira divisão do futebol paulista é muito bom. Acho que tem esse componente. Aliás, a Portuguesa começou vencendo um jogo improvável, que foi contra a Inter em Limeira, 3-2, e aí perdeu para o Bragantino em casa no segundo desafio, já o Bragantino mais fortalecido por 2-1, né? Vocês acham que, além do recorte histórico lá da Portuguesa, os problemas de gestão, eu acho que o Palmeiras decola a partir da vida dele, quando ele muda de Palestra Itália para Palmeiras, e aí ele expande, né, o olhar de ser um clube a deixar de ser um clube de colônia só, né? Vocês acham que o futebol paulista suportaria 5 grandes de torcida? Difícil, muito difícil. De torcida, sim. Se a Portuguesa tivesse 10, 12 milhões de torcedores... Acho muito difícil. Não, difícil, né? E acho que o que acontece no Rio é um fenômeno absurdo, assim. Você ter 4 grandes na cidade do Rio de Janeiro, né? É o único caso, né? E ao mesmo tempo também o Rio concentrou tanto que esvaziou o resto, né? Isso, não tem força no interior. Sabe? Muito bem, o Gênesis Costa fala, o time do São Paulo contra a Lusa tem de ser o seguinte, Arnaldo. Vai lá. Jandrei, não creio. Igor da Copinha, o Felisberto, Arboleda, Ferrarese e Patrick. Aí, Luiz Gustavo, Bobadilha, Nicão, Galopo, Ferreirinha e Luciano. Olha, aí, o quê? Não, eu não digo que vai ser... campo pra frente. Não digo que vai ser esse, mas eu acho que vai ser o mais mexido desde que começou a temporada. Mais do que Mirassol, né? A ideia do Carpini é um pouco diferente da do Abel, até porque, além de terem critérios diferentes, o São Paulo joga um dia antes, né, do Palmeiras no meio da semana. O São Paulo joga na terça contra o Corinthians e depois só no domingo, né? E aí agora o intervalo menor é entre Portuguesa e Corinthians. E alguns jogadores que estão com alguns probleminhas, ele não vai arriscar. O Lucas, por exemplo, ele não vai arriscar. O Rafinha e o Rames ainda não voltam. Ou seja, não voltando, eles estão praticamente fora do time titular da semana seguinte, ou dos times titulares. E talvez ele coloque alguma outra
nessa escalação tem algumas pistas que podem se efetivar. O Arboleda deve fazer sua primeira partida, já está com condicionamento físico melhor. É possível que o Bobadilla estreie, ele está sendo apresentado nesse momento. Aliás, os outros dois reforços do São Paulo estão sendo apresentados nesse momento, o Bobadilla e o Ferreirinha. O Ferreirinha já jogou 2 partidas. Pode ser que o Ferreirinha seja mantido, porque o Lucas está fora. Pode ser que o Galopo jogue junto com o Luciano Sim, numa outra posição. Então, do meio para frente, ele tem boas opções. A questão do meio para trás, é que o Massini falou, o cara falou a escalação, o meio para trás do São Paulo, sobretudo pela condição ainda precária do Rafinha, o Moreira que não voltou, etc e tal, ele tem bem menos opções. Na zaga até ele pode trocar com a volta do Arboleda. Nas laterais é o grande problema do São Paulo, acho que para a temporada, por enquanto. Do meio para frente ele pode, brincar um pouquinho na escalação que continuaria tendo um time forte. Alguns jogadores, Tironi, a gente passou pelo Palmeiras, alguns jogadores, acho que mirando o que os dois vão fazer até o dia 4. Alguns jogadores importantes dos dois times, quanto mais jogarem, melhor, pela questão de condicionamento. Jogadores mais pesados, Gustavo Gomes, Zé Rafael, Caleri, eles fogem um pouco daquela coisa de você ter que, vamos preservar. Tanto que o Gustavo Gomes jogava todas no Palmeiras, porque fisicamente é importante para ele. Em vez de você ameaçar com uma lesão, se você vai revezando, ele não entra em forma. O Zé Rafael é a mesma coisa. O Caleri é a mesma coisa. Então tem alguns jogadores que, em particular, é melhor você dar a sequência, caso a caso, você tem que saber o perfil do jogador. Dar a sequência no início para o cara entrar num nível bom já a partir do 5º jogo, 4º jogo. Né? Então, o Caleri é um deles. Você vai tirar o Caleri, não tem reserva. Ao mesmo tempo, vai retardar. Ele já melhorou fisicamente na segunda partida. Dá para perceber isso, né? É um jogador mais lento. É diferente do Lucas, que é um jogador de explosão. Né? Então, o Rato mesmo, que a gente está vendo bater o escanteio aí, jogou as duas. Não sei se esse poderia ser preservado. Por exemplo, está jogando muito no início, um jogador mais de força, de velocidade. Tal. Então, sabe qual seria o meu critério para escalar o time? Quem vai jogar contra o Palmeiras? Não joga contra a Portuguesa. Então, Ninguém? Mas aí... Ninguém. Mas daí joga contra o Corinthians? Claro, porque aí você tem um dia a mais, né, cara? Quarta, quinta, sexta, sábado, e é Belo Horizonte, né? O terceiro jogo, é um pouco raro. 50 minutos você tá lá. O cara tá fazendo o seu terceiro jogo no comando do São Paulo. Será que ele não quer testar um pouco? Peraí. Testar o time é botar os reservas para jogar. Com quem eu vou poder contar? Agora é a hora. Não, contra o Corinthians dá para fazer isso? Não. Não dá. Né? Em hipótese alguma. Daria para fazer. Você tem razão. Talvez tem jogo que tem para especular fora português. Talvez um cara assim que você vai lá medir lá o negócio, fura a orelhinha do cara, e o cara contra o Corinthians deu demais. Aí você tira. Entendeu? Nem relaciona. Agora, jogar sábado para jogar o outro domingo vai fazer falta. E se tomar um chacoalhão contra o Corinthians, é uma coisa, os reservas, vai dar barulho. Exato. Então, tem coisa na vida que você não pode fazer. Tirar os seus melhores jogadores contra o Corinthians. Eu fiquei muito louco da vida com o Abel quando ele tirou o Palmeiras para jogar contra o São Paulo, lembra? Foi lindo. Pois é. Mas como você tem um dia a mais de descanso, se o jogo fosse quarta, eu daria uma mesclada. Mas o jogo é na terça. Entendeu? São Paulo terça, quarta, quinta ele vai sentir o desgaste. Ele tem sexta e sábado para se preparar. Eu faria isso. Tá aí, galera. São Paulo que se prepara para mais uma rodada do Campeonato Paulista. Amanhã vai jogar contra a Portuguesa. Depois tem o clássico contra o Corinthians na terça-feira. E aí sim, depois a grande final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Áudio Tricolor pode começar o ano, né, já conquistando um título. Mas primeiro é pensar nessa rodada do final de semana contra a Portuguesa. Depois do clássico contra o Corinthians. O Carpini vai mesclando aí, né, o time, rodando o time, para não correr o risco de perder jogadores titular, né, para essa final. O Rames não está 100% ainda fisicamente, mas pode ser relacionado. O Arboleda
que ainda não jogou, não estreou nessa temporada, tem que jogar também, né, para ganhar ali ritmo de jogo. Ainda não jogou da temporada de 2024, tem que ganhar ritmo aí, porque logo mais tem essa final. E na semana que vem também tem esse clássico contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então é aguardar os próximos jogos aí, essa partida de amanhã. Provavelmente o Carpini vai rodar o time, né? Na última rodada do Paulista também ele mudou um pouco ali. É normal testar e rodando o time nesse início de temporada, até porque o Paulista permite isso, né? Testar, rodar o time, porque ele ainda não conhece ainda 100%, né, o elenco. Vamos aguardar esses próximos jogos de amanhã. Aproveita e já deixa seu palpite aqui abaixo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.